Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Mais uma live aí, quarta-feira, 8 horas da noite. Tô ao vivo aqui sempre para conversar com vocês, para falar um pouco sobre comportamento animal, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a se tornarem referência na indicação de psicofármacos, faturando mais por consulta. Eu tenho o FCPA, né? Um produto aí chama Ferramentas para Comunicação em Psicoanimal. Se vocês estiverem interessados, listas de espera está lá na bio do Instagram. Quem tiver no YouTube, entra aqui no Instagram, compartilha, me segue. Da mesma forma, quem tiver aqui no Instagram, no YouTube tem todas as minhas lives, todas salvas lá, tem bastante conteúdo, bastante informação. E o arroba é doutora.katiademartino também, né? Vamos lá, gente, vamos falar sobre psicofármacos e neuroplasticidade, o que acontece no cérebro do animal. Quando a gente fala aí, né, em psicofármacos, Tudo bem, Edna? Boa noite. Quando a gente fala em psicofármaco, muita gente, principalmente o Caju que tá começando a tocar o terror aqui, muita gente acha que os psicofármacos vão sedar os animais, né? Não só a tutor, mas muitos veterinários aí e muitos profissionais que trabalham com adestramento também, né, acabam tendo esse receio de indicar. Claro que com segurança, né, com prescrição, com informação. Os psicofármacos, eles não são sedativos. A função dos psicofármacos nunca é sedar o animal, em sim melhorar a capacidade neuronal, né, a gente melhorar a questão dos neurotransmissores. Então é dessa forma que a gente trabalha. Tá? Tem muita gente aí, principalmente pessoal que trabalha com comportamento, falando que não devemos indicar psicofármacos para os nossos animais, que veterinários não entendem sobre comportamento. Eu vou concordar em partes com o que eles falam, porque a gente não aprende sobre comportamento na nossa graduação, né? E aí a gente tem um grande problema quando a gente não sabe o que é um comportamento normal e de um comportamento anormal também, né? Mas estamos aí, inclusive o FCPA é exatamente para isso, para vocês entenderem sobre comportamento e aliar na rotina clínica. Meu cabelo tá todo doido hoje. Aliar na rotina clínica, aliar dentro da sua especialidade. Você não precisa querer ser um veterinário comportamentalista para entender sobre comportamento, né? Então é aquela coisa, cara, como que eu vou num pediatra, sendo que o pediatra não vai entender sobre o comportamento da criança? Não faz sentido, né? Então a gente precisa entender o comportamento do nosso paciente para trabalhar e aliar da melhor forma dentro da sua rotina, do que você faz. Você não precisa se tornar um veterinário comportamentalista para você entender sobre comportamento, tá? Então é sobre isso que o FCPA vem falar aqui. Então essa oportunidade aqui para vocês veterinários é vocês entenderem sobre a junção da neurociência, da psicofarmacologia e da etologia, né? Mesmo você sendo de outra especialidade. Com isso você consegue oferecer mais segurança nas indicações que você tem, né? Resultados mais consistentes e um protagonismo maior no cuidado emocional dos seus pacientes. Eu sempre digo aqui que os tutores, eles estão muito mais, eles estão tendo muita informação, a internet está dando muita informação para eles sobre comportamento, sobre bem-estar, sobre manejo de baixo estresse. E se a gente não trabalha com isso dentro da nossa rotina, a gente vai ficar para trás, né? Os tutores, o que eles vão fazer? Eles vão atrás de profissionais que entendam sobre comportamento para melhor, pro seu animal ficar melhor. Gente do céu, meu cabelo tá daquele jeito hoje. Eu sou a doida do cabelo e meu cabelo tá desse jeito.
para eles entenderem melhor o comportamento do seu animal, para o seu animal ficar muito melhor dentro de uma clínica veterinária, dentro de com uma vacina, né, num procedimento dentro da clínica. Então os tutores, eles estão muito ligados a isso. E se a gente não trabalha com o manejo de baixo estresse, a gente vai ficar para trás, certo? Então, se eu fosse vocês, não... Obrigada, Edna, você sempre fala isso. Então, se eu fosse vocês, entenderia sobre comportamento, aliaria isso no seu trabalho, porque vai dar muita... Assim, é muita coisa que veterinários não conhecem, desconhecem sobre etologia, né? Antes de tudo aqui, né? Vamos lá, gente. A gente precisa entender o que é neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, Kátia? A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso se modificar, se adaptar e se reorganizar em suas conexões ao longo da vida, seja em resposta a experiências, estímulos ambientais, aprendizagem ou até lesões. Gente, neuroplasticidade, o cérebro, ele consegue se readaptar a um tipo de problema que ele teve, né? Vamos pensar aqui num animal que tem fobia de fogos. Aquele animal, ele morre de medo. O que a gente pode fazer com que aquele animal fique melhor no estado, quando está acontecendo o evento, né? O evento de fogos, por exemplo. A gente começa a criar novas tarefas para aqueles animais, para eles conseguirem entender que, por mais que aquele estímulo seja muito ruim para eles, eles conseguem ter ter uma nova tarefa, né? E ficar melhor dentro daquele ambiente com aquele evento estressor. Então, o cérebro, ele é capaz de se modificar através de técnicas de manejo e através das medicações, que no caso aqui são os psicofármacos, né? São as terapias integrativas aqui também. Ele é capaz de fazer novas sinapses, né? Quais são as formas de neuroplasticidade que acontece dentro do cérebro mesmo? Então, existem os níveis, né? Estrutural, que é a formação de novas sinapses, né? E formação de dendritos. Então, os dendritos do neurônio mesmo, eles começam a criar vários dendritos e, consequentemente, vão criar novas sinapses também. E existe a funcional. Então, são áreas do cérebro assumindo funções de outra em caso se tem um dano. Um dano cerebral aí, por exemplo, de um animal que sofreu um AVC, por exemplo, e ele não está sabendo, não sabe andar. Ele vai reaprender a andar? Vai. E o cérebro vai conseguir se modificar, se moldar. Tendo um AVC, a gente vai ter uma morte cerebral, né? Uma morte de neurônios numa determinada região. Mas nada impede daquele animal, claro, com muita fisioterapia, por exemplo, ele voltar a aprender a andar, só que com outras áreas do cérebro fazendo isso. Tá? Então existe essa neuroplasticidade onde o cérebro, em outras estruturas, eles acabam fazendo a mesma função, certo? E tem os níveis celular e molecular aí, através de neurotransmissores, através dos receptores, e nisso também existem, os psicofármacos vão atuar muito nessa região também, né? Então existem esses 3 níveis, não é? A gente não pode pensar somente na formação de novas sinapses, mas também tem a formação de novas sinapses também. Já no comportamento, né, tanto humano quanto animal, a neuroplasticidade é o que permite, por exemplo, as mudanças duradouras com treinamento, modificação de hábitos e desenvolvimento de fobias ou desensibilização. Olha quão importante, eu não tô tirando a responsabilidade da gente fazer mudanças de manejo para esses animais, né? Mas o quão importante é a gente
fazer aquele animal ter um exercício, modificar o comportamento que ele está fazendo para ele reaprender. E só dessa forma o cérebro vai conseguir entender qual que é um comportamento, que ele vai começar a exercer uma nova atividade, uma nova tarefa para sair daquele tipo de evento, né, ter aquela resposta comportamental que ele teve. Então, o animal, ele consegue fazer isso da mesma forma que a gente também consegue, só que muito através de mudança de manejo, de treino de adestramento, de mudança de hábito, de mudança dos próprios tutores também, porque muitas vezes a gente cria vícios e, consequentemente, esses vícios vão para cima dos animais também, né? E, claro, se a gente entra com a medicação aí, qual que é a função da medicação nesse caso? Os psicofármacos, eles vão atuar a nível cerebral, a nível de neurotransmissores, a ponto de diminuir, por exemplo, uma ansiedade com um ansiolítico, ele ter uma resposta, uma melhor resposta ao treinamento, melhor foco ao treinamento e, consequentemente, a gente melhora essa neuroplasticidade. Tá? E eu sempre digo aqui, medicação por si só não faz efeito. A gente só vai piorar aí a parte, sei lá, do fígado, do rim daquele animal, e a gente não vai trabalhar a parte de modificação. E aí não adianta absolutamente nada. Muitas vezes os tutores, eles falam: ai, Kátia, não tá adiantando nada. Tá, mas o que você tá fazendo para melhorar? Você chamou o adestrador? Ah, ainda não, o adestrador, eu só vou chamar a hora que diminui a ansiedade. Eu falei assim, não faz sentido, né? Então, a gente entrar com a medicação aliada à técnica de manejo, né, aliada ao adestramento, aí sim a gente vai conseguir ter a melhora e, claro, cada vez mais, quanto mais treino, quanto mais modificação ambiental tiver e quanto mais consistência, né, desses treinos, aí sim a gente vai ter essa neuroplasticidade. E como a gente desenvolve, qual o tempo daquele animal ter aquele treinamento? Isso vai depender de cada indivíduo, certo? Claro que se a gente pensar num animal mais novo, mais jovem, é muito mais rápido ele aprender a mudança de comportamento, né? A ter uma neuroplasticidade. Pensando aqui num idoso, mas nada impede de um idoso aprender também da mesma forma que vai aprender um animal, ou um jovem, certo? Tanto aí, por exemplo, para Alzheimer, né? A gente pode fazer uma melhora aí na questão do ambiente, uma melhora numa questão dos treinos. Às vezes o cachorro ele acaba esquecendo de fazer xixi no lugar certo. A gente pode reensinar aquele cachorro a fazer xixi no lugar certo para conseguir melhorar, ele não ter tanto uma morte, né? Porque é um problema progressivo, é uma doença progressiva. Então ele vai piorando ao longo do tempo. Para ele não piorar, a gente trabalha aí com reaprender para que ele não perca mais ainda aquelas mortes neuronais, tá? De neurônios, no caso. Então, assim, como que os psicofármacos fazem, né? Eles atuam no cérebro aqui. Como eu comentei, né? Eles atuam através dos neurotransmissores, né? Neurotransmissores, eles vão fazer a comunicação entre os neurônios, né? Através das sinapses aí. Eles não apagam e não dopam e não sedam o animal. Certo? Se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, precisa voltar lá no veterinário, falar, porque aí às vezes a dose está um pouco mais alta, a gente precisa melhorar aí a questão da dosagem, certo? E aí, né, e eles vão modular esses desequilíbrios neuroquímicos. Por exemplo, um animal que tem uma agressividade, uma reatividade, muito provavelmente ele tem um déficit de serotonina. E se a gente entra com um ansiolítico, né, um seletivo de recaptação de serotonina aqui, a gente vai aumentar a demanda de serotonina. Consequentemente, aumentando a demanda de serotonina, a gente vai melhorar a questão do treino para ele fazer novas sinapses, para ele fazer uma neuromodulação
a ponto dele mudar o tipo de comportamento que ele estava tendo também através de técnicas de manejo e através dos psicofármacos, tá? Por exemplo, antidepressivos, né, que ajuda na regulação do humor, do sono, do apetite, controle de impulsos, né, estabilizadores de humor que regulam oscilações emocionais, picos estimulantes que aumentam a disponibilidade de dopamina e noradrenalina, aumentando o foco, né, atenção e resposta à recompensa. Então, os psicofármacos, eles vêm aí, no caso, para atuar em conjunto, né, e melhorando aí a questão da neuroplasticidade também. E, claro, a função aqui é sempre favorecer a neuroplasticidade, reduzindo o sofrimento e a hiperatividade, tanto a hiperatividade quanto a reatividade daquele animal, com mais capacidade. Quando a gente tira aquele animal do estado de tensão, do estado de impulso, a gente vai melhorar o foco dele, a gente vai melhorar a capacidade de atenção dele para trabalhar com o manejo, para trabalhar com modificação de manejo, modificação ambiental, certo? Então ele é um aditivo, ele é um coadjuvante no tratamento dos transtornos comportamentais, tá? Então quem fala que animal não precisa de ansiolítico, não precisa de antidepressivo, não precisa tá falando muita asneira, muita asneira. Tem muitos animais que não precisam, mas tem muitos animais que precisam sim, e a gente precisa avaliar com cautela, a gente precisa avaliar com responsabilidade. E quem avalia com responsabilidade e com cautela é um médico veterinário, certo? Que trabalhe, que domine com psicofármacos, que entenda sobre comportamento, certo? Então, adestramento, profissionais que estão falando que não precisa, tomem muito cuidado, tenha muita atenção, porque a possibilidade deles acharem que a gente vai tirar o cliente deles é muito grande, sendo que a gente não faz isso, a gente trabalha em conjunto, né? Pois é, Edna, passou por isso mesmo. Vamos lá. O psicofármaco como facilitador de reorganização cerebral, né? Eles não são apenas modulações de sintomas, eles atuam diretamente como facilitadores da neuroplasticidade cerebral. Significa que ao equilibrar o sistema dos neurotransmissores, né? Quando aquele neurotransmissor está desregulado, pensando aqui, vou dar um outro exemplo. Na questão de transtornos compulsivos. Transtornos compulsivos são vícios. Aqueles animais, eles criam vícios naquele determinado tipo de comportamento. E isso tem uma desregulação, por exemplo, com dopamina, né? E se a gente não trabalha com psicofármacos, atuando aí, claro, com toda a técnica de manejo também, a gente não vai ter uma resposta satisfatória daquele animal. Certo? Porque existe um problema neuroquímico que a gente precisa entender e intervir em cima dele para a gente ter uma resposta daquele comportamento, tá? Então, eles criam condições neurobiológicas mais favoráveis para a reorganização funcional e estrutural do cérebro, né? Causando aqui, por exemplo, uma reaprendizagem das respostas emocionais mais adaptativas. Então, foi o que eu falei, ele vai aprender novas tarefas e diminuir aquele comportamento, tendo um comportamento novo, né? Essa é sempre o objetivo aqui. E aí, com isso, né, quanto mais ele aprender, quanto mais ele repetir aquele comportamento, mais rápido o cérebro vai conseguir se reorganizar em fazer aquele comportamento novo e não o anterior, o antigo, né? Consolidação de novas memórias comportamentais positivas. Eu gosto muito de falar aqui no caso de medos de fobias, né? Medos de fobias foi ótimo. Fobias de fogos de artifício ou trovões. Aquele animal está em estado de tensão tão grande, de medo tão grande, que a gente
precisa mostrar novas atividades durante aquele evento para ele aprender um novo tipo de comportamento, que geralmente esses cães, esses animais, tanto quanto gato, eles têm medo, né? E tudo que eles precisam é de um lugar seguro onde nada vai acontecer com eles. E qual é o lugar seguro? Geralmente, eles procuram embaixo do sofá, embaixo do rack da TV, embaixo da cadeira, embaixo da mesa, dentro do armário da cozinha, dentro do box do banheiro. Eles procuram vários lugares. E aí a gente tem que deixar aqueles animais naqueles locais. Ai, Kátia, mas ele não vai sozinho. Então a gente vai ensinar ele. Muitas vezes a gente precisa ensinar ele a procurar aquele lugar para ele se sentir seguro naquela situação. Ele não vai aprender por conta própria. É dificílimo um cachorro que vai aprender por conta própria um comportamento novo. A gente precisa ensinar, certo? Então, assim, a gente tem muita responsabilidade em cima da nova tarefa que aquele cachorro vai fazer, né? Daquele gatinho também vai fazer. A dissociação de experiências traumáticas de respostas motoras automáticas. Foi o que eu falei, né? Então ele tem que tirar aquele medo e tem que fazer uma dissociação. Outra coisa também, uma ansiedade por separação, né? A gente precisa fazer uma dessensibilização da saída do tutor para aquele animal conseguir aprender a ficar focado em outro estímulo, ele começar a ter a dissociação da saída com o tutor, a ansiedade, ao medo, a insegurança, né? E tudo isso a gente faz junto com a medicação, a gente faz as técnicas de manejo também. E a regulação de sistemas de recompensa, punição e tomada de decisão, né? Então, quanto mais tarefas eles fizerem, né, a tarefa nova, ele precisa ser reforçado positivamente para ele entender mais rapidamente aquele tipo de tarefa nova, né? Não sendo de uma forma punitiva e não sendo de uma forma aquela coisa assim da gente forçar uma situação, porque pode ser que isso só piore ainda mais, né? Gente, o psicofármaco ele não ensina o comportamento, não ensina, mas ele torna o cérebro capaz de aprender com muito mais eficiência, certo? E o objetivo aqui é sempre a gente diminuir e tirar o psicofármaco e trabalhar somente com manejo até o cachorro ele começar a reaprender uma nova tarefa, tá? Tem animais que a gente tenta fazer sempre o desmame, mas tem animais que têm algumas dificuldades e tem animais que vão precisar tomar medicamento pro resto da vida, infelizmente, tá? Existe isso ainda. Vou falar então um pouco aí sobre fobias, né, de fogos. Então a gente precisa sim mostrar uma nova tarefa para aquele animal no momento que ele tá com mais medo. Na verdade antes, né, dele ter antes dele estar com medo, a gente começar a trabalhar com isso. Claro que com baixos estímulos e a gente ir aumentando para fazer a dessensibilização. Esses animais eles são muito sensíveis a determinados estímulos, né? E claro, gente, tendo controles, né, de impulsividade, tem controles de ansiedade, autocontrole, autorregulação desses animais. Isso, o psicofármaco ele vai atuar nessa parte, aliado a técnicas de adestramento, né? Então, se a gente tira aquele animal daquele estado de tensão, de ansiedade muito grande, a ponto dele não focar em nada enquanto está acontecendo algum evento, a gente vai ter a melhora no foco e, consequentemente, no trabalho no todo aí com o adestrador, né? E sempre, gente, sempre, em qualquer coisa que a gente for fazer,
para os animais, tá? Em qualquer tipo de trabalho. O objetivo sempre é a gente promover conforto e segurança desses animais. Só assim eles começam a ser reforçados positivamente e entender que aquela tarefa é uma tarefa positiva, né? Então sempre dá conforto e segurança para os nossos animais. Bom, a neuroplasticidade, né, é uma realidade biológica, gente. Os psicofármacos, quando bem indicados, eles não são muletas, tá? Eles não fazem milagre. E não são somente eles que vão atuar. Eles são ferramentas que vão ajudar o cérebro a reconstruir novos caminhos. Como eu disse aqui, a questão da neuroplasticidade, tá bom? E eu vou encerrar essa live. Quem quiser entender mais sobre psicofarmacologia, ter domínio na prescrição dos psicofármacos, mesmo que você não tenha conhecimento na área comportamental, aliando a sua rotina clínica, aliando a sua especialidade, entre para a próxima turma do FCPA, né? Não sei quando o FCPA vão abrir novas turmas, mas deixa seu melhor e-mail na lista de espera que tá aqui no link da bio, na inscrição aqui no Instagram, tá bom? Tchau, Edna, obrigada. Gente, um abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.